Item número 1, requerimento número 9, de 2015, requer o amparo no artigo 96 do Regimento Interno, sejam avaliadas por esta comissão as políticas públicas no âmbito do Poder Executivo Federal, na área da indústria e defesa nacional. Autor, senador Luísio Nunes Ferreira. Relator, senador Ricardo Ferraz. O relatório conclui que são necessários ajustes significativos das políticas públicas para a defesa nacional, como rever a destinação orçamentária para os projetos estratégicos, que não podem ficar à mercê de contingenciamentos, criar mecanismos para o fomento à base industrial de defesa nacional robusta e competitiva, que permita ao Brasil retomar sua condição de grande exportador e de país na vanguarda em termos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Em 3/12 de 2015, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva. Concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz para considerações sobre o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, como anunciado por Vossa Excelência, senhor presidente, na sessão passada nós já apresentamos o nosso relatório, o nosso denso relatório, que é fruto e resultado da Resolução 44 de 2013, por designação do nosso presidente, o senador Luísio Nunes Ferreira. Nós fomos encarregados de apresentar um relatório em que avaliamos o estado da arte da base industrial, da defesa, da nossa estratégia, do nosso livro branco e assim por diante. O nosso relatório já foi apresentado, mas o debate na última reunião nos recomendou que nós incorporássemos mais dois temas, que é o que passo a fazer. As diretrizes do Programa Nacional de Atividades Aeroespaciais, nós não tínhamos incorporado uma versão mais aprofundada em relação a este importante programa, que não está no âmbito apenas do Ministério da Defesa, mas, sobretudo, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. O Plano Nacional de Atividades Aeroespaciais é dirigido pela Agência Espacial Brasileira, órgão subordinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, e o Ministério da Defesa e o Itamaraty também fazem parte desse programa, mas é um programa coordenado e liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito se fala, senhor presidente, do valor agregado dos produtos de uma indústria para análise da sua importância, se considera o valor agregado que essa indústria é capaz de gerar. A indústria aeroespacial, que já é uma indústria de alto valor agregado, ela produz por quilo de produtos aeronáuticos alguma coisa entre 2 e 3 mil dólares por quilo de valor agregado. O caso do segmento aeroespacial, ele pode gerar até 50 mil dólares de valor agregado por produtos ou serviços prestados. Portanto, nós estamos falando aqui de algo absolutamente fundamental nesse mundo de hoje. Ou seja, não estamos falando só de investimentos, estamos falando de possibilidades e oportunidades de exportação de empregos de alto valor agregado, estamos falando também, evidentemente, de soberania. Os recursos dispensados a esse programa ao longo dos últimos 36 anos, porque este não é um programa que nasceu nessa conjuntura, ele nasceu há 36 anos atrás, mas nos últimos anos ele vem sofrendo um enorme esvaziamento. Com os seguidos contingenciamentos, o valor que o programa vinha recebendo nos últimos 30 anos, de aproximadamente 250 milhões de reais por ano, ou seja, aproximadamente 65 milhões de dólares, só para o satélite, como também, não só para o satélite, como também para toda a infraestrutura associada necessária. Diminuiu drasticamente nos últimos anos para menos de 20 milhões de dólares, ou seja,
esse programa sofreu um esvaziamento muito forte. Apenas um terço desses recursos, que já eram insuficientes, que estão sendo disponibilizados para o desenvolvimento deste, que é um programa, ou deveria ser, estratégico para o nosso país. Evidentemente, senhor presidente, que com esse esvaziamento, esse programa é também, assim como todos os outros, um programa que tem a sua continuidade absolutamente comprometida. As causas para o atraso são variadas. Segundo os especialistas e as audiências públicas que fizemos aqui, não apenas a aplicação insuficiente de recursos financeiros, mas também a ausência de um comando unificado com foco em resultados e baixa integração com a indústria. Países da América Latina vêm desenvolvendo tecnologias para aplicação militar muito mais avançadas do que as brasileiras. A Argentina, por exemplo, já está colocando o seu segundo satélite geoestacionário em órbita e construindo o terceiro. É o único país da região em estágio avançado de montagem e integração em solo nacional de um satélite geoestacionário. Países como Chile, Peru e até a Venezuela têm resolução e precisão maiores do que a do nosso país, por incrível que pareça. Ou seja, esses países estão levando na prática mais a sério esse programa do que o nosso país. O Brasil ainda não tem infraestrutura física capaz de suportar o desenvolvimento do programa, essa que é a verdade. O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que tem a missão de produzir e desenvolver altas tecnologias na área espacial e formação de mão de obra capacitada, mas ao longo do tempo que tem acontecido, dispensa de mão de obra qualificada, por não haver projetos e perda, enfim, de competência e desenvolvimento tecnológico. Nos últimos 3 anos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Defesa e Segurança, a ABINDE, principal entidade no setor de defesa, nós tínhamos 500 especialistas trabalhando no setor espacial. Hoje, com a ociosidade, temos menos de 200 técnicos e engenheiros trabalhando no setor. A reposição da mão de obra também é crítica. Em 2027, teremos, por aposentadorias, 20% dessa mão de obra que iniciou-se em 2004, quando o setor funcionava a pleno vapor. Se não investirmos na recapacitação do Instituto Nacional, o INPE, e na capacitação da Agência Espacial, este setor estratégico simplesmente será varrido, será extinto da estrutura do Estado brasileiro. Em 2000, o governo brasileiro iniciou discussões sobre como utilizar comercialmente a base de Alcântara, no estado de Vossa Excelência, no Maranhão, senhor presidente. Previsto na Estratégia Nacional de Defesa, o uso da base de Alcântara é uma das possibilidades para que o Programa Nacional de Atividades Aeroespaciais tenha recursos, dado que cada lançamento de satélite pode render cerca de $50 milhões anuais. A localização da base de Alcântara, no estado do Maranhão, é reconhecida, é privilegiada, apresentando competitividade para concorrer no mercado global de lançamentos de satélites comerciais, de meteorologia e de comunicações. Segundo o embaixador Rubem Barbosa, que nos honrou aqui com sua presença em audiência pública, e mais de uma, inclusive, há interesse de empresas europeias, norte-americanas, chinesas e russas em participar com empresas brasileiras desse significativo mercado internacional. A alternativa negociada naquele ano foi a assinatura de um acordo de salvaguardas tecnológicas com o governo norte-americano. Os Estados Unidos da América exigiam para a utilização que houvessem garantias, salvaguardas na utilização das tecnologias empregadas no lançamento desses satélites e da propriedade intelectual dos satélites e do veículo lançador. Os Estados Unidos têm interesse em restringir, evidentemente, o número de países que têm o domínio de lançamento de satélites por claros motivos geopolíticos. Há 13 anos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o acordo de salvaguarda está em discussão na Câmara dos Deputados. O importante a ser apontado aqui é que este mesmo acordo foi
traduzido e assinado pela Ucrânia em 2004, com quem nós firmamos uma aliança em torno da construção desses veículos e desse programa. Ou seja, nós não assinamos com os Estados Unidos o acordo de salvaguardas, mas a Ucrânia, que assinou com o Brasil esse tratado de cooperação, assinou esse acordo de salvaguarda com os Estados Unidos, porque sem esse acordo de salvaguardas, a Ucrânia não poderia se apropriar dos equipamentos que são em larga escala dominados e fabricados pelos Estados Unidos. Como se diz, nada é tão ruim que não possa piorar. Essa é que é a verdade em função dessa absurda desorientação espacial em torno deste projeto. O acordo com a Ucrânia, em torno do projeto Ciclone, previa o lançamento de um satélite em cooperação com a Ucrânia e a utilização de um veículo lançador de satélite ucraniano. Mas foi ignorado um dado fundamental. Para o lançamento do satélite, no âmbito do acordo com a Ucrânia, era necessário que o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos estivessem assinado, pois havia componentes norte-americanos no veículo ucraniano e no próprio satélite desenvolvido de forma cooperativa entre o Brasil e a Ucrânia. O acordo com a Ucrânia foi cancelado pelo Brasil no primeiro semestre de 2015. Os dois governos gastaram no projeto Ciclone cerca de R$1 bilhão, segundo fontes oficiais. Ou seja, a não aprovação do acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, desde 2001, inviabilizou na prática o prosseguimento e a efetividade da utilização da base de Alcântara. A falta de planejamento e conexão entre os atores governamentais envolvidos na meta de utilização da base de Alcântara em benefício do programa tornou inviável a utilização de uma situação brasileira privilegiada em termos de localização. Para prosseguirmos no que está previsto na Estratégia Nacional de Defesa, em relação ao setor aeroespacial, portanto, o primeiro passo que deve ser dado é a retomada das negociações do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos, que repousa nas gavetas da Câmara dos Deputados há 13 anos, senhor presidente. E eu aqui quero pedir o concurso de Vossa Excelência, nosso presidente em exercício, digno representante do Estado do Maranhão, porque conhece o potencial da base de Alcântara e as potencialidades de nós, efetivamente, incluirmos o Brasil nesse ambiente. Não tem e não faz sentido essa postura da Câmara, mas acho que seguramente está faltando ação governamental, está faltando liderança política, está faltando comprometimento com o projeto para que ele possa dar prosseguimento. Tanto que nós estamos, à luz inclusive desses fatos, requerendo em nosso relatório, senhor presidente, com base no regimento interno, a realização não apenas de uma sessão para que nós possamos debater especificamente esse programa. Eu acho que esse é um programa, porque é um programa que ele não tem apenas importância para a atividade da defesa, ele é um programa para a atividade dual, ele é um programa importantíssimo para que nós possamos, na vida civil, no dia a dia, em função de um conjunto de informações, como banda larga, como informações no campo do clima, informações no campo do planejamento das cidades, enfim. Ter controle sobre esse tipo de atividade é fundamental e nós vamos requerer, sim, sessão de debate para que nós possamos debater esse tema objetivamente. Tem horizonte também incerto, senhor presidente, já encerrando, o projeto HXBR, programa iniciado em 2008 durante a gestão do ministro Nelson Jobim, visando a fabricação de 50 helicópteros H-225M para as 3 Forças Armadas. A sua importância maior está justamente no fato desse programa estar alinhado com o que preconiza a Estratégia Nacional de Defesa, ou seja, a produção de equipamentos para as 3 forças, não apenas o Exército, mas assim como a Marinha e a Aeronáutica. A previsão era de 50 helicópteros, 2 destes para a Presidência da República e 48 restantes distribuídos entre as 3 forças. No que se refere às entregas, a fabricante Elibras, localizada no município de Itajubá, de Minas Gerais, vinha mantendo a meta até 2013
mesmo com atrasos no repasse de recursos por parte do governo. Já foram entregues até o momento 19 aeronaves distribuídas da seguinte maneira: 7 para a Marinha, 5 para o Exército, 5 para a Força Aérea e 2 para a Presidência da República. Até o final de 2015 serão entregues outros 2 helicópteros para o Exército. Os 29 helicópteros restantes estão em produção e programada para serem entregues até 2022. E, evidentemente, dependendo de um cronograma e de um fluxo de recursos que possa viabilizar essas entregas. Na última semana foi assinada entre a Elibras e a Comissão Coordenadora do Programa Aeronaves de Combate, o COPAC da Aeronáutica, termo aditivo ao contrato que regularizou a entrega de helicópteros H-225M. A cadência da entrega, portanto, será de 4 a 5 unidades até 2021 e 2 helicópteros até 2022. O cumprimento dessa programação dependerá, como disse aqui e reafirmo, da efetiva liberação de recursos por parte do governo, o que ainda não foi e não está acordado. Neste momento, senhor presidente, o governo federal deve a esta fábrica que foi estruturada, construída e montada em Minas Gerais, especificamente para a produção desses equipamentos. É importante porque isso está na visão e na estratégia desde sempre de nós não adquirirmos esses equipamentos como se adquiríssemos em prateleiras, mas se pudéssemos ter aqui a construção, o domínio de todo o ciclo. Nesse momento, o governo federal, senhor presidente, deve 1 bilhão e 400 milhões a esta companhia que está sendo desmantelada. Inclusive, nas últimas semanas, nós temos informação de que 200 trabalhadores foram desempregados, foram dispensados da companhia por ausência de uma visão objetiva e clara em relação ao seu futuro, tendo sido, inclusive, afastado o presidente da empresa, porque a falta de horizontes é absoluta em relação à manutenção. Eu chamo a atenção do nosso senador Anastasia, que era governador de Minas Gerais, quando essa importante fábrica foi implantada e seguramente contou com o apoio do governo de Minas Gerais para que essa importante fábrica pudesse se desenvolver ali. Portanto, senhor presidente, esses são os 2 adendos que nós estamos fazendo ao nosso relatório, chamando a atenção para o programa aeroespacial, chamando a atenção para a fábrica de helicópteros em Minas Gerais, que passa também por uma fase de absoluta e absurda falta de horizonte, e por isso mesmo nós estamos também solicitando aqui em nosso relatório ao Tribunal de Contas da União providências no sentido de iniciar auditoria no acordo Brasil-Ucrânia no tocante ao uso de recursos públicos para instalação da base de lançamentos de Alcântara, senhor presidente. Ou seja, o contribuinte brasileiro, através do governo federal, investiu nesse programa R$1 bilhão. Esse acordo ele foi suspenso, ele não existe mais, e é preciso que a gente apure responsabilidades com relação a esses descaminhos todos que estão relacionados, infelizmente, à ausência de planejamento, o que se traduz num enorme prejuízo para a sociedade brasileira. Senhor presidente, é como relato, é como incorporo, em fase final, o nosso relatório à Comissão de Defesa, agradecendo mais uma vez ao presidente Aloysio Nunes Ferreira pela designação e pela confiança dos meus pares por ter tido a responsabilidade de apresentar esse programa para debate na comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Para a discussão das observações finais do senador Ferraço ao denso relatório que produziu sobre essa matéria, denso não apenas pelas 28 páginas que se contém a sua argumentação técnica, mas denso pelo conteúdo, pela lavra que conseguiu manter neste relatório os pressupostos de um grande exame sobre a matéria. Concedo a palavra inicialmente ao senador por Minas Gerais, Anastasia, em seguida a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente, senador Edson Lobão. Eu gostaria, senhor presidente, senhores senadores, em primeiro lugar, de reiterar os meus cumprimentos ao senador Ricardo Ferraço
pelo relatório que apresentou na semana passada e complementou nesta semana uma visão completa, holística sobre a questão da indústria da defesa nacional, que, como eu disse semana passada, é fundamental, não só para as questões de segurança nacional, mas também, de modo especial, para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. De modo especial, inclusive em relação à referência feita pelo eminente relator, senador Ricardo Ferraço, nós temos em Minas Gerais, senhor presidente, duas grandes unidades da indústria da defesa nacional. A primeira, a questão da Elibras, do qual o Estado de Minas Gerais, senador Ricardo Ferraço, tem 25% das ações, é sócio dessa empresa, que quando foi constituída pelos franceses ainda na década de 80, o Estado aportou 25% do seu capital e desde então mantém essa participação. Eu, de fato, era governador de Minas Gerais quando foi feita a expansão da fábrica, em razão desse acordo feito com o governo brasileiro para a construção dos helicópteros. A presidente da República visitou a fábrica com a nossa presença, os ministros de Estado, comandantes, uma grande festa, o contrato assinado, os investimentos feitos pelo parceiro internacional, quando, de repente, a falta de planejamento, a absoluta ausência de um planejamento mínimo levou a esse quadro que, de maneira muito sábia e verdadeira, é retratada de modo brilhante pelo senador Ferraço. Um desastre, para usar uma palavra até leve diante das circunstâncias. Nesse meio tempo, o governo de Minas investiu na construção de um aeroporto em Itajubá, um grande aeroporto, está em construção lá, exatamente para sustentar o desenvolvimento da empresa, que precisa, numa região montanhosa, de um aeroporto, e os fatos descritos aqui, verazes pelo senador Ferraço, estão levando inquietude, não só a Itajubá, a todo o sul de Minas, nosso estado. E para agravar a situação, presidente, o fato se repetiu na indústria em Sete Lagoas, na região central do estado, também lembrado no relatório pelo senador Ferraço semana passada, do blindado Guarani, pela fábrica Iveco. Foi feita a encomenda, contratado, a Iveco, uma subsidiária da Fiat, fez os investimentos, trouxe engenheiros, importou material, montou a fábrica, inauguramos a fábrica, a produção feita, quando o governo também, com ausência absoluta de planejamento e noção de prioridades, ao contrário, gastando 1 bilhão, desperdiçando em outros projetos que ficaram pelo meio do caminho, suspende a contratação e os pagamentos. Resultado, a fábrica está na iminência de ser fechada em março do ano que vem. Então, é muito grave. O relatório do eminente senador Ferraço é muito claro e tenho certeza que o seu desdobramento no alerta que ele faz será um bom mote para que o governo reveja essas prioridades e possa, não só nesses dois casos específicos que eu citei aqui, que afetam diretamente o meu estado, mas a todo o Brasil, mas nas outras várias ações que ele mencionou de maneira muito clara em seu relatório, possam ser, se Deus quiser, em curto prazo, revertidas. Muito obrigado. Senador Cristóvão Larque. Senador Lobão, o relatório lido pelo senador Ferraço nos traz alguns temas que me alegram que cheguem a essa comissão. Primeiro, descobrimos que somos comissão também de defesa nacional. A gente esquece isso. As relações exteriores são tão fascinantes, tão presentes aqui no dia a dia, que a gente termina esquecendo. E em algum lugar desse Senado, a gente precisa debater esse assunto. Porque, meu caro senador Ferraço, a sensação que tem qualquer um analista hoje é de que o Brasil já não está mais em crise, já está em decadência. Nós estamos entrando num processo de decadência. Veja a economia. Não se trata apenas de uma recessão de 1,5%, 2%, 3% ao ano, que no próximo ano a gente recupera. Se trata da desindustrialização. Se trata de uma economia que, mesmo quando cresce, é baseada em produtos primários, quando o mundo inteiro está caminhando para a indústria de produtos de alta tecnologia. Veja nosso setor de criação e produção de ciência e tecnologia. Nós somos um país quase zero em inovação. O Brasil não tem nada que mereça a frase criado no Brasil. Nós já temos, graças à industrialização, a possibilidade de dizer feito no Brasil, made in Brazil, mas created in Brazil não, raro. A gente produz o que os outros criaram e isso não enriquece mais. O remédio que a gente toma são fabricados no Brasil, mas a fórmula vem lá, sobretudo da Suíça. E aí vem esses produtos todos que a gente deveria estar produzindo e não tem. Fizemos esses 2 últimos dias seminários sobre ciência, tecnologia e financiamento privado deles.
e tivemos o presidente da Embraer. E eu fiz uma pergunta a ele, por que a gente foi comprar avião na Suécia, esses aviões caça, em vez de contratar a Embraer? Daria 15 anos. Não precisa do avião amanhã, não tem guerra. Comprava. A Embraer começou com a compra estatal daqueles aviões bandeirantes. O governo militar comprou antes do avião existir. Assim começou a Embraer. Pouco depois já estava vendendo nos Estados Unidos. O Bandeirante foi um grande sucesso da aviação de curta distância nos Estados Unidos, porque era considerado uma espécie de Jeep. Ele era chamado o Jeep dos aviões, descia em todo canto. Pois bem, foi assim que se desenvolveu. Por que a gente não fez isso para os caças? A Índia está fabricando caça, a China fabrica seus caças, compram também, mas já tem os seus. Nós não estamos usando o Estado brasileiro para um projeto de longo prazo. E aí vem as telecomunicações. É uma vergonha que hoje a gente esteja atrás, não é dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da China, da Índia, em matéria de pesquisas espaciais. Lembre-se que a Índia já mandou uma nave para Marte, sem falar para a Lua também, não tripulada. Nós estamos atrás do Paquistão, nós estamos atrás da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, em matéria de pesquisas espaciais, por falta de uma política de Estado para o longo prazo. É isso que essa comissão tem que se debater como defesa nacional. Agora, além disso, tudo isso passa pelas relações internacionais. Por uma grande coincidência, nós vamos sabatinar aqui o embaixador Zelik. O Zenik foi, pelo menos, encarregado de negócios na Ucrânia. Conhece bem esse projeto, nossa relação com a Ucrânia. Vai estar aqui, a gente podia até fazer perguntas se não for constrangê-lo. Porque é inacreditável que um acordo desse não esteja sendo levado a sério. Estamos parados em matéria de capacidade de enviar vetores, como se chama, os foguetes, porque não produzimos. A última tentativa que a gente fez maior deu aquela explosão no seu estado. Aquela explosão até hoje não esclarecida. Até hoje a gente não superou aquilo. Não superou, já fizemos umas coisinhas pequenininhas. Está na hora disso ser debatido nessa comissão. Essa é a Comissão da Defesa Nacional. Mas eu quero insistir que a defesa nacional é mais do que armas. Um dia o ministro, eu creio que o Jobim, da Defesa, trouxe aqui e colocou um mapa dos pontos importantes da defesa nacional no Brasil. Eu aí mostrei a ele que não tinha nenhum lugar onde tivesse um centro universitário. Nos Estados Unidos, são pontos fundamentais de defesa, Boston, por causa de Harvard e MIT. É um ponto fundamental de defesa, porque é o saber que está sendo criado, que inclusive é a única forma de ganhar guerras daqui para frente Campinas não entra nas nossas preocupações, tem uma universidade daquela. Entra Brasília, porque é a capital, obviamente, centros industriais. Pois bem, a gente precisa trazer esse debate mais para quê, Sandro Lobão? Um debate sobre defesa nacional. Nós estamos em decadência. E decadência leva gerações para se recuperar depois. Eu chamo a atenção, senador Cristóvão Buarque, de que quando nós falamos nesses investimentos na atividade da defesa, eles são investimentos que eles estão para além dos estratégicos interesses da defesa, porque são atividades que podem ser utilizadas na vida da sociedade de uma forma geral. Para ficar aqui no exemplo que eu gosto muito de usar, é sempre bom lembrar que a internet, a rede mundial de computadores, ela nasceu exatamente fruto de esforços feitos pela base industrial da defesa norte-americana. Então, ter o domínio desses satélites é ampliar a nossa capacidade de estender esses equipamentos para programas como um programa de banda larga, que é um programa de fundamental importância para nosso país, para acompanhamento de oscilações meteorológicas, climáticas, planejamento de cidades, como eu disse aqui. Portanto, Vossa Excelência está absolutamente correto. E veja o nível de desorientação. O governo não apoia a construção desse acordo de salvaguarda com os Estados Unidos. Ok. Fizemos um acordo com a Ucrânia. A Ucrânia vai precisar, para esses satélites, de equipamento norte-americano. Então,
Então, para usar o equipamento, a Ucrânia assinou o acordo com os Estados Unidos, que nós não assinamos. Portanto, se esse programa com a Ucrânia fosse adiante, ainda assim, ele não teria efetividade sem a assinatura desse acordo, que está há 13 anos, e por questões ideológicas de determinados segmentos que insistem em olhar o mundo pelo retrovisor, eles não suportam assinar esse acordo, em torno daquela velha máxima, como fazer acordo com o império, com os imperialistas, essas bobagens de toda ordem que só tem atrasado o nosso país. É disso que se trata. E a decadência, ela é uma decadência quase que mental. Não há outro argumento que não esse. Obrigado, senador Cristóvão. Senador Lazier. Senador Lobão, eu já havia acompanhado atentamente a leitura do relatório na reunião anterior e acompanhado a complementação de hoje. Então, ao mesmo tempo em que merece todas as congratulações dessa nossa comissão, o trabalho do senador Ferraço, eu queria dizer que este relatório é um valiosíssimo documento sobre a nossa realidade na indústria da defesa nacional, e não só com a preocupação de segurança do país, mas com o desenvolvimento, como acaba de salientar o senador Ferraço, porque esse relatório é tão minucioso, é tão amplo, com uma pesquisa tão aprofundada, que esse relatório é um documento para a gente ler e guardar, e pesquisar sempre que for oportuno. E os brasileiros, de um modo geral, que se preocupam com esse assunto, que de fato a gente se preocupa pouco com defesa nacional. A defesa nacional não é só nos prepararmos para a guerra, não, é nos prepararmos para o desenvolvimento tecnológico, o que proporciona a preparação da indústria de defesa. Então, tendo um verdadeiro raio-x da nossa realidade, de um relatório bastante crítico, o senador Ferraço, ele é preponderantemente crítico neste relatório. Ele aponta os poucos méritos que temos e as muitas deficiências que nós temos. Então, de hoje em diante, quando discutirmos ou ouvirmos alguém que quer saber sobre qual é a nossa realidade, qual é a nossa preparação, basta ler aqui, porque é um exaustivo, é um extenso relatório. Então, pelo trabalho primoroso que desempenhou aqui o senador Ferraço, está de parabéns não apenas o relator, mas está de parabéns a nossa comissão, porque, salvo o melhor juízo, na minha opinião, que tenho a honra de participar desta comissão, esse é um dos melhores trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional durante este ano. É o que eu queria dizer, porque esta exaltação, a meu juízo, é importante se fazer, e cumprimentar a equipe do senador Ferraço, que deve ter trabalhado muito, e a capacidade de preparação final ao relatório que é trazido aqui o senador Ferraço. Era isso. Apenas para aduzir que na sessão passada, na nossa reunião passada, na apresentação do relatório, já havíamos feito comentários à luz da visita que tivemos, 4 senadores, senador Valdir Raupp, senador Jorge Viana e eu, às unidades da Aeronáutica e do ITA, em São José dos Campos, em São Paulo, e também em Gavião Peixoto, onde está a fábrica, a área de defesa da Embraer. E ali nós vimos o grande projeto KC-390, que são as encomendas que a Força Aérea Brasileira fez a aviões que vão substituir o Hércules. Tecnologia inteiramente nacional, avião revolucionário do ponto de vista de desempenho e performance, e com tecnologia avançadíssima, superando, inclusive, a aeronave americana do mesmo tipo e da mesma finalidade. Então, eu penso que o comprometimento, o adiamento desse projeto é
um grande risco ao desenvolvimento econômico do país, porque defesa é tecnologia e é desenvolvimento econômico. E também o risco de fuga de muitos dos melhores engenheiros aeroespaciais para o exterior, como já está acontecendo. Além desse caso do KC-390, eu também faço referência à Avibras, que corre o risco de fechar as portas, porque, dependente de um orçamento público, a empresa é fornecedora de foguetes a situação, se o relatório do deputado Ricardo Barros não acolher pelo menos uma emenda de 100 milhões de reais, essa empresa pode fechar as portas. Eu acho que é uma irresponsabilidade, para dizer o mínimo, em relação a projetos que são estratégicos para o país. Então, eu queria cumprimentar o senador Ricardo Ferraz pela visão judiciosa com que apresentou o relatório, apontando também esses grandes dilemas que nós temos. Então, parabéns e vamos continuar trabalhando em defesa desses projetos que são prioritários. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhores. Se Vossa Excelência me autorizar, apenas para agradecer as manifestações generosas dos meus colegas que compõem conosco aqui a Comissão de Defesa e Relações Exteriores, em função desse relatório. Esse é um relatório que foi construído coletivamente. Eu fui apenas o vetor e a ferramenta, porque foram várias as audiências públicas que nós fizemos aqui, e foi a partir das diversas participações que nós conseguimos convergir em torno deste documento. Então, agradeço muito as manifestações dos meus colegas, e eu quero, ao fim e ao cabo, senhor presidente, chamar a atenção para a seguinte questão. O Congresso Nacional, em 2016, de acordo com a Lei Complementar 97, terá que rever toda a sua política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa e o livro branco de defesa nacional, ou seja, tudo aquilo que foi apresentado ao Congresso brasileiro em torno de metas e diretrizes terá que ser revista em 2016. O que estamos fazendo aqui é nos antecipando a 2016 para apontar ao governo a necessidade de intervenções absolutamente estruturadas para que nós possamos dar rumo a esse conjunto de ações que foi edificado ao longo desses anos. Portanto, me parece, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, como nosso presidente em exercício, que nós talvez pudéssemos marcar uma audiência, não uma audiência pública, mas uma visita ao ministro da Defesa, para que nós pudéssemos levar a Sua Excelência, o ministro Aldo Rebelo, não é? Esse documento que foi produzido aqui pelo conjunto da Comissão de Defesa, porque não tivemos a honra de receber ainda o ministro Aldo Rebelo aqui na comissão, para que nós possamos discutir as diretrizes da defesa nacional, à luz, inclusive, desses fatos que nós estamos apresentando. Então, a proposta que eu queria fazer à Vossa Excelência, na condição de nosso presidente em exercício, é que nós pudéssemos organizar uma visita, uma reunião com Sua Excelência, o ministro Aldo Rebelo, até porque foi ministro da Ciência e Tecnologia, e diversos desses pontos que estão incorporados aqui em nosso relatório é do conhecimento do ministro Aldo Rebelo. Portanto, eu quero encaminhar esta proposição para que nós possamos entregar oficialmente a ele na condição de nosso ministro, enfim, da Defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu submeto à comissão a proposta do senador Ferraz, que entendo extremamente judiciosa. Os senhores senadores estão de acordo, pelos que se encontram. Aprovado. Senhores senadores, a política espacial foi iniciada no governo do presidente José Sarney. Escolheu-se, então, a área privilegiada do mundo, que é Alcântara, a que se refere o senador Ferraz. Privilegiada por quê? Porque ali está a linha do Equador, graças à qual os lançamentos são mais baratos no consumo de combustível, além de outras vantagens imensas. O programa avançou no começo. Eu muitas vezes visitei a área e vi com quanto sacrifício o Maranhão teve que enfrentar para ceder lá a aeronáutica que cuidava, a Força Aérea Brasileira, que cuidava do programa.
ali havia quilombolas, havia uma concentração de pessoas de maranhenses que tiveram que ser remanejados para que se tornasse possível o grande projeto, a grande ideia. Os engenheiros que trabalhavam no projeto eram qualificadíssimos e percebiam, senador Cristóvão Buarque, um salário ridículo. Ali estavam por patriotismo. Encontra-se agora, como argui o senador Ferraz, há 13 anos na Câmara, sem nenhuma movimentação. Tudo tem limite, quando se trata do interesse nacional, pelo menos. Essa questão da Ucrânia, eu queria acentuar, senador Ferraz, parece haver um certo preconceito das relações do Brasil com os Estados Unidos, como se elas fossem deletérias, fossem prejudiciais ao Brasil. E elas não são. Elas são extremamente úteis ao nosso país. Tivéssemos nós feito aquele acordo, não com a Ucrânia, mas com os Estados Unidos, seguramente tudo teria avançado, até pelos conhecimentos e pelos mecanismos financeiros daquela grande nação. Mas não. Preferimos, depois de navegarmos pelos mares da China, da França e de outros países, adotar um convênio, um acordo com a Ucrânia que naufragou. Com isso, perdemos muito tempo. Mas, senhores senadores, a sessão temática a que se refere o senador Ferraz, eu acho que será extremamente útil. E a publicação de uma separata, que foi aqui aludida pela senadora Ana Amélia na reunião anterior do relatório do senador Ferraz, acho que deve ser realmente feita essa publicação para que nós possamos enviá-la a todas as universidades, a todos os centros de estudo, às instâncias brasileiras que possam se interessar por uma questão desta importância e desses fundamentos. Então, isso está decidido, senador Ferraz, e nós assim faremos. Bem, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.